vai ter de Gevurah, que é o rigor, a árvore da morte é a ira. Então, Golachab são os incendiários, né? Ira restringe muito, é a indústria armamentista, armas, arma de fogo, violência e etc. Então você vai ver que a próxima coisa que a igreja ou as ideologias fazem depois de ir para a política é montar o seu próprio exército. Então você pode ter lá o MST armado, você tem os gladiador da fé, você tem o exército comunista, os caras da Coreia do Norte. Você tem os patos então, você tem os patos amarelos, você tem um exército com 17 porta-aviões. Então você vai gastando dinheiro nisso. Então essa violência garante que você continue vampirizando os caras de baixo. Porque se o professor está fazendo greve, você tem que mandar dar porrada nos professores, você precisa de uma tropa de choque. Daí você vai fazer o quê? Pegar e comprar cada bomba dos policiais que eles jogam nos professores custa um computador. Em vez de você dar um computador para a escola pública, os caras compram 10 bombas para jogar nos professores que estão reclamando do político corrupto. Então é assim que a árvore da morte funciona. Então corrupção também passa muito por essa história de construção das coisas, é o desvio, vampirização mesmo, é o chupim mesmo, a parasitagem da sociedade. E o Reset, que você tem a Clifa, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é a da Gula. Então são bancos, são empresas que deveriam... Aqui no Brasil é empreiteira, que é o máximo daí. Você nunca vai ver um político corrupto falando que não, vamos cortar gasto e tal. Coisa que deixa o político corrupto mais molhado é falando assim, não, precisamos investir mais, construir mais hospitais, construir mais estádio de futebol, que aí já brilha, né? Então a Clifa, caminho túnel aqui de Amatu é justamente corromper e corrompido. Então você percebe aí que a política ela está corrompida, mas você tem sempre um empreiteiro, ou nos Estados Unidos são os lobistas. Aqui lá tem indústria do óleo, indústria petroquímica, indústria farmacêutica, que compra os políticos para os caras votarem as leis que interessam, tipo mais pesticida, para não dar alimentação saudável em escola, e um monte de coisa nesse sentido. Uma das coisas que prejudicou a Hillary contra o Trump lá nos Estados Unidos foi justamente porque ela recebeu apoio de indústria farmacêutica em várias campanhas dela. E aí isso foi a público, né? Porque ela defendia lá um plano, não sei o que lá. E os caras, quem é você falar disso que recebe grana de indústria farmacêutica? E aí... É dinheiro da campanha. Então quando a gente tá falando na árvore da vida você tem deuses. Mas, mano, o que é um Júpiter comparado com um banco? Tem uns documentários da Netflix que são maravilhosos. Tem um que chama, acho que é Pornocracy, que é o estudo de como que o Pornhub e o Xhub, todos esses canais pornôs que vocês conhecem são um canal só, eles têm um dono só. E ele tem uma indústria inteira de lavagem de dinheiro por trás, é um mecanismo fantástico. Esse documentário, fantástico no sentido de, tipo, os caras são gênios, é um gênio do mal, mas é um gênio. E todo esse caminho de lavagem de dinheiro, de droga, a Clifa de Júpiter também lida com drogas, com química, porque não é só farmacêuticos que são permitidos, são os farmacêuticos proibidos também. Então pensa onde está a maior parte de grana do mundo, indústria, comida, química, farmacêutica, alimento e indústria de drogas. Mas você consegue transformar isso em uma árvore da vida? Consegue, eles fizeram no Colorado, onde os caras regulam a maconha, utilizam esse dinheiro para educação, estão acabando com os cartéis, estão conseguindo resolver um problema. Não, e tá dando um lucro absurdo. Dá um lucro absurdo que está sendo revertido para a comunidade. Então, de novo, não tem problema nenhum com maconha, com enteógeno, com santo daime, etc. O problema é justamente dessa violência, criminalidade, corrupção que está... Que aí a Clifa a Clifa tá toda o exército do tráfico, né? Tem um texto maravilhoso que é assim, pensa numa metralhadora numa favela. Como é que essa metralhadora chegou na favela?
Porra, você precisa ter um cara no porto. Pensa num AK-47 numa favela. Pô, a arma é produzida lá Na na Rússia. Alguém tem que tirar essa arma e trazer. Alguém tem que trazer isso num barco. Alguém tem que passar isso pela alfândega. Alguém tem que passar isso na rodoviária. Alguém tem que levar até o morro. E isso custa muito dinheiro. Então existe uma E quantos alguém? camada gigante com um monte de gente, com um monte de grana que é financiado por tudo isso. Então essa é a clifa aí em volta. Então o cara fala, vou fumar um baseadinho e tal. Não há um problema energético nisso. O problema é justamente tudo aquilo que está em volta. É só avaliar como era na época de Chicago, quando os caras proibiram a bebida. Que aí começaram a nascer as máfias ficaram poderosas. Poderosos e tem que corromper o político e aí você circula toda essa parada. E o que acontece? Mas também você vai libertar e o cara vai ser um drogado, noiado, né? É claro que vai gente desequilibrar e fugir pra... Tipo, se liberassem as drogas ia ter noiados. Não ia, mas sempre vai ter um cara que vai desequilibrar e ir pra esse lado e vai ficar perdido, não tem jeito. Você poderia focar dinheiro e toda essa estrutura nesse combate. De você cuidar desse pessoal que está desequilibrado. O que mais que eles colocam? Vamos lá. Mas estava perguntando sobre a indústria farmacêutica específica. Eu acho que tem de tudo, né? A gente vai ter quem está na indústria farmacêutica, Não, vai ter de tudo. Remédio gratuito, fácil acesso, quebrar patente para distribuir isso no mundo inteiro, como vai ter empresa que vai querer Tem falar, outro documentário também, que tem, por exemplo, um cara pegou e comprou umas patentes de uns remédios de câncer, e aí do dia pra noite o cara pegou um remédio que custava $10 e subiu para $200. Porque ele comprou todas Porque o cara comprou todas as patentes. Então existe a ideia